Olá, que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja e permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre. Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza. Estou aqui hoje para trazer algumas reflexões acerca da doutrina espírita. E o tema de hoje, ele é extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e tem como título Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Existem pessoas que parecem buscar o sofrimento. Mas será que buscar sofrimentos voluntários há algum mérito nisso? A princípio nós diríamos que não, mas os espíritos colocam que em algumas situações sim, há mérito em buscar provas voluntárias, em buscar o sofrimento de forma voluntária. Vamos ver em que situações isso se aplica. E vamos compreender melhor que quando Jesus fala nos bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, ele passa uma compreensão, uma mensagem de reflexão maior que transcende os nossos conhecimentos materiais. Então vamos compreender em que casos os aflitos se aplicam nessa mensagem das bem-aventuranças do Cristo. Mas antes de iniciar nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos conectar a Deus, Jesus. Vamos procurar esquecer um pouquinho os problemas do dia a dia para juntos aqui mentalizarmos o mais alto. Então fechemos nossos olhos e possamos nesse momento buscar o nosso Criador. Deus, Pai de infinita bondade, queridos amigos espirituais, Mestre e amigo Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando o aprendizado, pois todos nós somos necessitados do Teu Evangelho, da Tua mensagem redentora e consoladora. Ilumina cada um de nós, aos nossos passos, na nossa trajetória, aos nossos familiares, aos nossos lares. Abençoa todos os nossos governantes, todos os nossos líderes mundiais, e que possamos manter firme a nossa fé e a nossa esperança em Ti, na Tua presença, na Tua justiça e na Tua misericórdia. Que a Tua luz e a Tua paz esteja com cada um de nós e permaneça com todos, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, então vamos refletir um pouco nesta mensagem, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, que foi uma mensagem datada de 1863, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e foi ditada pelo espírito que se denomina de um anjo guardião. Então é um espírito amigo, né, que participou da codificação e trouxe-nos esta mensagem, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Então vamos entender e compreender um pouquinho sobre essa mensagem que está lá no Evangelho. Então, o sofrimento, ele é encarado de diferentes formas, de indivíduo para indivíduo. Então, há pessoas que, para o mesmo estímulo de dor e de sofrimento, reagem de forma tranquila, de forma resignada, e conseguem suportar essa dor e esse sofrimento de forma tranquila. Já outras pessoas, para esse mesmo estímulo de dor e sofrimento, reagem de forma mais sofrível. E esta pessoa, né, tem uma percepção de dor diferente e muitas vezes reage de forma a se desesperar com o sofrimento.
E aí, muitas dessas pessoas se angustiam de forma, muitas vezes, intensa e passam por uma penúria bastante forte. Então, a percepção de dor, ela varia de acordo, claro, com cada indivíduo, não só com a sua estrutura psicobiológica, mas também com sua estrutura mental e espiritual. Há pessoas que parecem buscar o sofrimento, né? Às vezes a gente costuma dizer, nossa, aquela pessoa parece que gosta de sofrer, parece que busca sofrer. E há aquelas pessoas que, inclusive, sofrem, né, por antecedência, né? Então, o sofrimento nem chegou, mas a pessoa já fica numa angústia e numa ansiedade, num sofrimento, antes mesmo de acontecer um evento propriamente dito, né? Então, a gente costuma dizer, há pessoas que sofrem de véspera, né? Então, já inicia um processo de sofrimento, de dor, de angústia, antes mesmo de chegar o evento doloroso. Então, essas pessoas têm percepções diferentes, né? Para a dor e para um estímulo de sofrimento. Há aquelas que entendem o sofrimento e a dor como um karma, e que este sofrimento, essa dor, ela deve percorrer o seu curso natural sem que haja interferência. Ou seja, a pessoa considera que é um karma e que não pode alterar, e que deve manter dessa forma, que não deve se esforçar para aliviar esse sofrimento, pois é um karma que ela está e merece passar por essa provação. Já outras pessoas, elas tentam de todas as formas buscar formas de curar ou de aliviar o seu sofrimento ou a sua dor, e quando não conseguem, se desesperam, se revoltam, às vezes se revoltam contra Deus, o acusando de injustiças. E há outras que tentam sempre buscar a sua melhoria, o seu alívio da dor, a sua dor, o seu sofrimento ou dos seus que estão próximos, mas quando não conseguem esse alívio de forma imediata, se resignam, mas continuam a buscar a melhoria e o alívio dessa dor. Então, essas pessoas percebem de forma diferente, têm uma percepção diferente e uma aceitação diferente. Então, nesta mensagem do Evangelho, né, provas voluntárias, o verdadeiro silício, ele nos traz, né, esse espírito que designa um anjo guardião, ele nos traz que existem pessoas que buscam provas voluntárias ou buscam siciliar, buscam um silício, né? O silício. E o que seria esse significado de silício, né? Nesse termo que tem no título dessa mensagem? Na Igreja Católica, né, desde a idade medieval, né, se utiliza alguns artifícios, né, para buscar sofrimentos voluntários, de forma que esse sofrimento voluntário busca aliviar ou amenizar faltas ou pecados cometidos. Então, primeiro, para entendermos o que é silício, temos que entender o que é penitência, né? Então, penitência é uma forma de arrependimento ou de pena, ou, em alguns casos, de castigo imposta ou autoimposta por indivíduo para tentar aliviar as suas faltas, os seus pecados cometidos. Em outros casos, a penitência ela é para purificar. Eles compreendem como uma forma de purificação da alma. Você submete o corpo a um sofrimento voluntário para que a sua alma se eleve, se purifique. E para que você se afaste do pecado, né? Em alguns casos, alguns indivíduos que se autoflagelam ou que buscam esses sofrimentos voluntários através da penitência, eles buscam não
pagar um pecado cometido, mas eles buscam lembrar-se do pecado para que eles possam não cair nesse pecado. Então, a penitência ainda é utilizado bastante hoje, né, pelos religiosos, né, principalmente católicos. Existem várias formas de penitência. Existem aquelas utilizadas como algumas ações, como por exemplo, andar de joelhos ou ficar de joelhos sobre milhos, por exemplo, que vai causar aquela dor, aquele incômodo. Andar de joelhos ou subir escadas de joelho, nós vemos muito isso aqui em Recife, né, no Morro da Conceição, pessoas pagando penitências, e muitas vezes não é por terem cometido faltas ou pecados, é muitas vezes para agradecer, né, pagar uma promessa feita, agradecer alguma coisa que ela tenha recebido. E existe, além desse tipo de penitência, né, existe também aquelas que o indivíduo utiliza de coisas mais dolorosas, como utilização de uma coroa de espinhos, era utilizada por alguns religiosos, né? Colocar cactos amarrados em seu corpo, são formas de busca voluntária pelo sofrimento, né? De penitência. Mas existe também aquelas que utilizam instrumentos, como por exemplo um instrumento chamado disciplina, que é tipo um chicote que a pessoa vai se autoflagelando, se autoflagelando. E é uma forma também de penitência. E existe aquele que é tipo um cinto, né, com espinhos, que é o chamado cilício, né? Cilício que está no título dessa nossa mensagem que estamos refletindo hoje. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então, esse cilício nada mais é do que um cinto, que é utilizado na época da Idade Média, utilizavam até com arames, que feria mesmo o corpo, sangrava muitas vezes. Mas hoje ainda é utilizado? Sim, mas não dessa forma, né? Então, o cilício de hoje, esse cinto, que pode ser colocado no braço, na perna ou na região do abdômen, ele é feito de um tecido mais áspero, né? Que também causa incômodo, né? Mas que muitas vezes não causam flagelos, né? Então, é uma forma do religioso utilizar para que ele possa lembrar-se, né? Através desse incômodo que ele causa, um incômodo no corpo físico, né? Para que ele possa lembrar-se ou desses pecados, ou para que ele possa não cometer esses pecados, ou para que ele possa mortificar o seu pecado, né? Ou seja, eliminar esse pecado, né? Para que ele possa trabalhar o seu lado mental. Então, alguns papas utilizaram, né, o cilício, né, como forma de penitência. Madre Teresa costumava também utilizar, e alguns outros religiosos utilizam, como hoje também é utilizado ainda, né, nas práticas, né, da religião católica. Então, essa é uma forma, né, de penitência, né, o cilício, né, que é esse cinto que promove um incômodo, né, que promove um sofrimento voluntário ao corpo físico. E o que os Espíritos nos dizem? Nessa mensagem de hoje que nós estamos refletindo, o Espírito Anjo Guardião ele faz um questionamento, que é o seguinte: haverá mérito em procurar alguém aflições por meio de sofrimentos voluntários? Será que há algum mérito em procurar sofrimentos voluntários? A princípio já pensamos que não. Qual o mérito em buscar sofrimentos voluntários? Mas os Espíritos respondem que sim, em alguns casos sim. Há grande mérito quando o sofrimento e as privações que objetivam o bem do próximo, olha aí, há mérito quando o sofrimento voluntário tem como objetivo aliviar o sofrimento do próximo. Quando o objetivo desse sofrimento voluntário busca a caridade, busca o bem do próximo. Porquanto, ele continua, a caridade é uma caridade pelo sacrifício. Olha aí.
Então, quando esse sofrimento voluntário tem um objetivo de aliviar o sofrimento de outra pessoa ou de fazer o bem a outrem, é uma caridade pelo sofrimento. E que exemplos nós podemos tomar desse tipo de sofrimento voluntário em que há mérito? Um pai, por exemplo, ou uma mãe, que se abdica de se alimentar para dar o alimento ao filho. Então ela sofre, se restringe para aliviar a fome do seu filho. Há mérito nesse sofrimento, sim. Como também há mérito, por exemplo, em uma região, né, onde há um frio intenso e uma pessoa se submeter a um frio intenso para aliviar com o seu casaco o sofrimento de outra pessoa. Então ela muitas vezes doa o seu agasalho para outro em quem está num frio extremo. Esse tipo de sofrimento é um exemplo de um sofrimento voluntário para servir, para caridade, para aliviar a dor e o sofrimento de outro. Como há muitos outros exemplos, né, de caridade, onde você busca esse sofrimento para aliviar o sofrimento de outrem. E aí muitas vezes você vai para regiões muito distantes, né, se submetendo a riscos muitas vezes, como muitos voluntários que vão para regiões de conflito, né, em que há sofrimento, e ela se submete a situações de dificuldade mesmo para servir, né, com o propósito de aliviar a dor do semelhante. E nisso, meus irmãos, há sim mérito nesse sofrimento, que busca aliviar o sofrimento de outras pessoas. E os Espíritos nos trazem isso, né, como uma forma muito importante, né, para que possamos compreender de que forma, né, esse sofrimento pode ser útil a alguém. E aí, nessa mesma mensagem, o Espírito Guardião diz assim: vós, enfim, que despendeis a vossa saúde. Muitas vezes tem pessoas que dedicam a sua saúde e às vezes perdem parte de sua saúde nas boas obras. Tendes nisso o vosso cilício, o verdadeiro e abençoado cilício. Olha que belo. Então eles nos dizem que muitas vezes esse sofrimento para aliviar o sofrimento de alguém, aí sim é um verdadeiro cilício, verdadeiro e abençoado cilício. E aí nós temos exemplos belíssimos, né? Temos Madre Teresa. Então, Madre Teresa incansável tirava o seu próprio manto, né, para que um doente pudesse deitar. E Madre Teresa era incansável, dormia poucas horas do dia, né, sempre servindo. E ela muitas vezes, né, algumas biografias de Madre Teresa mostravam que ela sofria de crises de enxaqueca. E mesmo assim ela não parava de servir, ela sofria, né? Muitas vezes pela ausência do sono, muitas vezes pelo calor de estar lá naquelas regiões, né, naqueles galpões imensos, o dia inteiro no serviço, e às vezes esquecia até, muitas vezes, de se alimentar para servir. E ela passava por essas dificuldades, por esse sofrimento voluntário para fazer o bem, né, para servir como amor verdadeiro. Né? E aí sim há grande mérito nisso. Temos Irmã Dulce, né, que deitava, muitas vezes dormia em uma cadeira de balanço, né? E aí sempre chegava alguém com posses lá e, mas irmã, a senhora dorme nessa cadeira de balanço? Por quê? É porque o meu filho não tem uma cama. E aí o pessoal ia lá, comprava uma cama e dava para ela. E ela pegava e começou a montar o seu hospital, né? E doava a cama para as suas enfermarias que ela montou. E que depois cresceu e formou um hospital, né? Então, esses são exemplos, né? Onde você busca esse sofrimento voluntário para servir, né? Para uma causa nobre, para a caridade. Mas aí, e aquelas pessoas que buscam sofrimento
e acham que deve seguir o seu curso sem alterar e que esse sofrimento é necessário e não deve fazer nada para alterar esse sofrimento. O que os Espíritos nos dizem? Então, nessa mensagem, o que diz o Espírito, o anjo guardião? Ele diz assim, ele faz um questionamento. É lícito aquele que se afoga cuidar ou tentar salvar-se? É lícito? Sem dúvida, não é? E ele continua, é lícito aquela pessoa que tem um espinho que entrou em sua pele retirá-lo? Sim, sem dúvida. É lícito ao doente buscar um médico? Sim, sem dúvida, não é? Aquele, qualquer um que esteja padecendo dificuldade ou sofrimento, buscar meios de vencer essas dificuldades e esses sofrimentos? É lícito? Sim, claro que é. Então, o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que eles não é possível evitar. Então, existem algumas situações que a gente não consegue evitar, que é um sofrimento muitas vezes inevitável, mas nós temos sim que buscar aliviar esse sofrimento e evitar que ele ocorra. Ou, como ele disse, se um espinho entrar, nós temos sim o dever de tentar tirar este espinho, né, que incomoda. Mas tem pessoas que se privam, né, muitas vezes, ou privam o corpo do alimento físico, naqueles jejuns muito prolongados e muitas vezes irracionais em alguns casos. Né? Então a pessoa muitas vezes desmaia ou debilita o seu corpo físico em jejuns, muitas vezes tão muito prolongados e às vezes sem um objetivo, né? E que muitas vezes causam enfraquecimento do seu corpo. O que os Espíritos nos dizem? Nessa mesma mensagem ele diz assim, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis. E não enfraqueçais o vosso corpo com macerações sem objetivo, pois que necessitais das vossas forças para cumprirdes bem a vossa missão de trabalhar na terra. Então nós não devemos enfraquecer o nosso corpo, pois nós precisamos dele. Nós precisamos desse corpo físico para trabalharmos aqui na terra. Quando a gente pensa em Chico Xavier, por exemplo, um dos maiores médiuns do mundo, Divaldo Pereira Franco, né? O maior médio, talvez, em atuação aqui na Terra. Os dois, eles sempre buscavam aliviar seus sofrimentos, né? Eles não se acomodavam com a dor e com o sofrimento. E eles sempre cuidavam do seu corpo físico. E Divaldo ainda cuida do seu corpo físico. Não é à toa que ele está com 90, né, e 5 anos, né? E ainda está aí, lúcido, dando palestras, né? E surpreende a todos, né? Com a sua lucidez. E tanto Divaldo, né, como Chico passaram por processos do corpo físico, né? Por doenças, por dificuldades na sua saúde. E eles se submeteram a cirurgias materiais, né? E aí, uma vez perguntaram a Chico, mas Chico, por que você não faz uma cirurgia espiritual ao invés de fazer uma cirurgia material? E uma senhora que perguntou a ele, ela, minha filha, se Deus deu ao homem inteligência para o desenvolvimento da medicina, quem sou eu para negar, né, essa oportunidade de submeter meu corpo a, aos avanços, né, da medicina e da ciência? Então, ele, e assim como Divaldo, eles cuidaram, né, e Divaldo cuida ainda do seu corpo físico, né? E isso devemos fazer sempre, né? Sempre. E a doutrina espírita, né, nos estimula a cuidar do nosso corpo físico. Possamos também lembrar de Francisco de Assis, que dizia, vamos cuidar do nosso jumentinho, precisamos cuidar do nosso corpo físico, né? Que ele é nosso instrumento de trabalho aqui na Terra.
Então, nesse contexto, a doutrina espírita nos estimula a buscarmos o alívio do nosso sofrimento, não só do nosso, mas também dos nossos semelhantes, dos que estão ao nosso derredor. E nesse contexto, nós temos na área de saúde a tanatologia. Tanatologia é a ciência que trata da finitude, do processo de morte, de morrer. E aí, e essa tanatologia ela está muito relacionada à área da medicina que trata do câncer, a cancerologia. A cancerologia. E aí está atrelado a essas duas áreas, né, os cuidados paliativos. Então, os pacientes que se encontram em estágios terminais, de terminalidade, de finitude, o que devemos fazer? Nós devemos deixar seguir o curso ou nós devemos tentar aliviar esse sofrimento, paliar, né? Cuidar de forma paliativa desses indivíduos. Dentro desse contexto, existe alguns livros publicados, vários e vários livros e artigos publicados nessa área, em todo o mundo. E uma das maiores pesquisadoras nessa área, né, talvez a maior tanatologista de todos os tempos, é a doutora Elizabeth Ross. É uma tanatologista, né, médica norte-americana. Tem vários livros publicados, né, vários livros publicados. Ela trabalhou intensamente com os cuidados paliativos. E ela escreveu um livro que é um best-seller, né, cujo título é Sobre a Morte e o Morrer, doutora Elizabeth Ross. E ela conta em um de seus livros, né, um caso bem interessante sobre essa questão da dor do outro, né, de aliviar a dor do outro, né, de tentarmos buscar o alívio do sofrimento, não só nosso, mas também nos nossos companheiros que estão ao nosso lado. Certa feita, a doutora Elizabeth Ross estava no hospital, reunido com um grupo de funcionários do hospital, dando uma aula, estudantes, funcionários do hospital, residentes, e ela fez um questionamento a todos que estavam na sala presentes. Ela questionou: algum de vocês poderia me dizer algum problema aqui no hospital, alguma dificuldade que possa trazer aflição a todos vocês? Existe alguma coisa em comum ou que esteja incomodando algum de vocês? Alguma coisa que lhe cause sofrimento? E aí, um funcionário levantou a mão e disse: existe uma pessoa que incomoda todo mundo aqui e que causa constrangimento e sofrimento. O nome dele é Dr. M. E aí todos, né, começaram a realmente, Dr. M é uma pessoa extremamente arrogante, extremamente difícil, né? E aí os estudantes começaram a concordar, realmente ele é uma pessoa muito áspera, dura, né? E os outros funcionários todos foram confirmando essas afirmativas, né, do comportamento do Dr. M. Realmente ele era considerado uma pessoa intragável, né, de difícil relacionamento. E todos reclamavam, né, do Dr. M. E aí quase que foi uma unanimidade. E aí a doutora Ross parou, pensou e perguntou: bom, para que possamos fazer uma avaliação mais justa do Dr. M, seria necessário que algum de vocês aqui tivesse alguma admiração por Dr. M. Existe alguém aqui que tenha alguma admiração do Dr. M? E aí, para surpresa de todos, uma enfermeira levantou a mão e disse: eu tenho uma admiração por Dr. M. E eu até gosto dele. Aí todos começaram, né, várias pessoas começaram a sorrir dentro da sala, vários risos. Alguns se entreolharam, né? Como pensaram? Como alguém pode gostar do Dr. M? Né? Como alguém pode ter alguma admiração por Dr. M? E aí, doutora Elizabeth Ross pediu para que a enfermeira contasse, né, por que ela admirava o Dr. Ross. E aí ela disse: olha, eu não tenho intimidade com o Dr. Ross, mas como eu sou enfermeira, né, das enfermarias da área do setor de
câncer, eu sempre observo lá no meu posto com o Dr. Rossi. Geralmente chega todas as noites para visitar os seus pacientes. E ele começa a visitar do final do corredor até o início do corredor. E eu noto que a cada leito que ele sai, quando ele sai de um leito para outro, ele sai com um semblante mais triste, mais abatido. E aí, quando ele chega no final, ele já está até com o corpo encurvado, com uma sensação de seu semblante de um abatimento profundo, de uma tristeza muito grande. E eu, às vezes, sinto vontade de ser enfermeira, de chegar até ele, colocar a mão em suas costas e dizer: doutor, eu compreendo o que você está passando. Eu também sinto o mesmo. Eu também sinto esse sofrimento pelos pacientes, mas eu não tenho coragem. E aí a doutora Ross pergunta: mas por que não? Por que você não faz isso? E ela disse: mas é porque eu não tenho intimidade com o Dr. Ross, eu acho que isso não seria profissional. Eu queria fazer isso como um amigo, mas eu não sou amiga dele. E aí a doutora Ross insiste: mas ouse fazer isso, abra seu coração, compartilhe esse seu sentimento com ele. Ah, doutora, eu não tenho coragem. Mas a doutora Ross insiste: tente, ouse, busque fazer esse compartilhamento do seu sentimento com ele, para ver o que ele responde. E aí, a reunião se encerrou. E aí, meses depois, 2 meses depois, a enfermeira chega, entra na sala, no gabinete, né, clínico da doutora Ross e diz: doutora Ross, eu consegui. E a doutora Ross: conseguiu o quê? Eu consegui falar com o doutor M. E a doutora Ross: e aí, como foi? Em um dia, quando ele tinha terminado, né, de fazer a visita dos seus pacientes, inclusive 2 tinham falecido, ele vinha cabisbaixo, né, com um semblante muito triste, bastante deprimido. E eu tomei coragem, fui até ele e disse: doutor Rossi, eu compreendo o seu sofrimento. Eu sei o que o senhor está passando. Eu também sinto isso. E aí ele me puxou pelo braço, me levou para uma sala e começou a chorar. Ele chorava copiosamente, que soluçava na minha frente. E ele me disse que sempre foi um estudante muito pobre, mas se esforçou ao máximo, se dedicou ao máximo à medicina, porque ele tinha um sonho. Ele queria salvar vidas. Ele queria aliviar sofrimentos. E ele abdicou de muita coisa. E ele achava que não estava conseguindo. Ele se sentia frustrado com isso. Ele sentia uma dor no peito muito grande por não conseguir. Ele tinha um sentimento de que ele era fracassado por não conseguir. Ele dizia que seus amigos que escolheram outras áreas conseguiam viajar mais, estar mais com a família, sentir menos pressão. E ele abdicou de tudo para salvar as vidas desses pacientes. E escolheu uma área que era extremamente árdua e dolorosa, e que ele no momento ele se sentia muito frustrado de não conseguir salvar a vida dos seus pacientes. E que queria tirar essa angústia do seu peito. E aí, a enfermeira deu todo o apoio, falou que tinha dado todo o apoio ao Dr. Ross.
e compartilhou o seu sentimento com ele. Se passaram alguns tempos e aí não só a doutora Rossi, a enfermeira, mas todos perceberam uma mudança radical no semblante do Dr. M. Ele passou a estar mais alegre, a ser menos carrancudo, a estar com um semblante mais alegre, menos pesado, e passou a ter uma fluidez maior nos seus relacionamentos, passou a ter uma suavidade maior no tratamento com os residentes, com os outros funcionários. E aí, meus queridos amigos, é um grande exemplo que nós podemos entender como é importante, como foi importante a percepção da enfermeira, porque muitas vezes nós acusamos, nós julgamos e nós condenamos uma pessoa. E às vezes nós não conhecemos a fundo o que essa pessoa está passando. E como foi importante, né? A enfermeira, estimulada por doutora Rossi, ter tomado a coragem de ir e desabafar, de compartilhar o seu sentimento com o Dr. M. Vejam a importância que isso foi para aquele médico que todos o julgavam pelo seu comportamento, mas que dentro dele existia uma força gigante para servir e para ajudar os seus pacientes, mas que sentiam angústia, uma dor e um sofrimento intensos. Assim são tantos que guardam esse sofrimento, essa dor interiormente e não conseguem muitas vezes desabafar. E quando ele desabafou isso com alguém, grande foi o alívio. Grande foi um alívio, né? E seus ombros ficaram leves. Assim como Cristo nos diz: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E aí, meus irmãos, que possamos compreender esse sofrimento dos nossos semelhantes e buscar aliviá-los e não agravar o sofrimento. Que possamos não nos acomodar nem com o nosso sofrimento, nem com o sofrimento dos nossos semelhantes. Que possamos sim buscar aliviar esse sofrimento. Buscar diminuir, mas sempre confiantes na justiça e na misericórdia divina, porque sabemos que tudo tem o seu tempo, não é isso? Tudo chega na hora certa. Nós muitas vezes pedimos e às vezes ficamos um pouco frustrados ou tristes porque aquele pedido não foi atendido ainda. Mas que possamos compreender que Deus sabe, né, do que nós necessitamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Mas é necessário sim pedir, buscar, bater a porta e ela vai se abrir. Buscar e achareis, né? Então, isso é importante quando nós buscamos sim entender a nossa dor, o nosso sofrimento, a dor, o sofrimento do nosso semelhante, buscando sempre o alívio desse sofrimento, cuidando do nosso corpo, cuidando dele, para que ele possa ser instrumento do nosso melhor servir. Mas, muitas vezes, nós colocamos todas as nossas expectativas na aquisição, muitas vezes, apenas dos bens materiais e esquecemos dos bens espirituais. Colocamos todas as nossas forças, a nossa fé, apenas nas coisas materiais. E aí muitas vezes o sofrimento te abate e nós não compreendemos. Por isso que é importante termos a compreensão do futuro, do nosso futuro. A compreensão do futuro nosso espiritual. E da importância de nós buscarmos progredir. Jesus conseguiu demarcar de maneira vigorosa qual seria o sacrifício mais agradável a Deus e quais os deveres para com o Pai Celestial. Pois ele mostrou que os nossos tesouros não estão aqui na terra, mas estão no céu, e que devemos buscar
através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações diárias, esse tesouro incorruptível, inoxidável, que são dos bens espirituais. Então, a doutrina espírita jamais estimula que busquemos o sofrimento de forma irracional ou de forma inútil. Se pudermos aprender com o sofrimento, isso já vai ser de grande importância, de grande valia. Se nós conseguimos aprender um pouco com esse sofrimento, com essa dor, já vai ser muito importante. Mas nós sim podemos e devemos buscar aliviar o nosso sofrimento, buscar nossa melhoria, buscar nossa qualidade de vida, sempre buscando os bens espirituais na frente dos bens materiais. Isso é muito importante. Então, quando Jesus disse: "Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados", esse consolo muitas vezes não está aqui no nosso plano físico, não está nessa vida, mas está numa vida posterior, na nossa vida espiritual. Então, que possamos compreender, meus irmãos, que quando nós buscamos ao Cristo, a sua mensagem consoladora, nós já nos fortalecemos para enfrentarmos melhor a dor, processos de provação e dificuldade. E que possamos acreditar nele sempre, o nosso divino amigo Jesus, a espiritualidade amiga. Sempre. E vamos finalizar com a mensagem que está contida nesta mensagem do Evangelho, que é as provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Ele diz assim: se quereis um cilício, aplicai-os às vossas almas e não aos vossos corpos. Olha que lindo. Se quereis um cilício, um sofrimento voluntário, aplicai às vossas almas e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Então, que possamos buscar, através do esforço, do sacrifício interior, servir ao Cristo. E dessa forma estaremos mortificando a nossa alma e não o nosso corpo físico. Lembrando de Emmanuel, que diz que cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta. Então, que possamos acender a nossa luz e que possamos compreender que para sermos cristãos é necessário sim, irmãos, esse sacrifício. Que Deus possa nos iluminar, nos abençoar hoje e sempre. Vamos então agradecer mais esse momento, mais essas mensagens que aqui foram trazidas e agradecer a nossa vida, tudo que temos recebido. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, como nos foi dito há milênios atrás, a tudo dai graça. Agradecemos então, Senhor, as mensagens que aqui foram trazidas para nossa reflexão maior. Abençoa cada um de nós. Ilumina, Senhor, a nossa vida, os nossos passos, que possamos fortalecer a nossa fé em Ti, através de nossas ações, através de um sorriso, através de um abraço, de um afeto, através de uma palavra de incentivo, através da gratidão, do esforço, do sacrifício interior, em benefício não só de nós, mas dos nossos semelhantes. Através de um amparo, de um serviço voluntário, através da leitura de um bom livro, de mensagens consoladoras, através de uma oração diária. Estarmos conectados contigo, Senhor, hoje, agora e sempre. Abençoa os nossos lares,
nossa família, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Assim seja. Então, muita paz para todos e até a próxima. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.